Já vamos aqui, então, dar continuidade às nossas palestras do período da tarde. Essa palestra tem o tema Usinas Solares e Híbridas para o Desenvolvimento da Indústria do Hidrogênio Verde. Conheça o nosso palestrante. Senhor Rodrigo Sawaia está ao vivo. Ele é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Nossas boas-vindas ao senhor Rodrigo Sawaia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas que participam desse FIEC Summit 2022, com temática de hidrogênio verde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu aproveito para agradecer em nome da Absolar o convite recebido da FIEC para poder compartilhar um pouco a nossa experiência, os nossos aprendizados sobre esse tema, que é um tema muito promissor, muito importante para o Brasil, para o Nordeste em especial, e eu diria para o Ceará em específico. Eu trouxe uma apresentação, vou compartilhar a tela com vocês. Nós traremos um pouco da relação e da sinergia entre energia solar fotovoltaica e o desenvolvimento do hidrogênio verde, como uma nova frente de negócios e de oportunidades para o Brasil, para o Nordeste, né, e para o Ceará. E eu venho aqui falar em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, que é a entidade nacional que representa o setor solar fotovoltaico no Brasil e representa o setor fotovoltaico brasileiro no âmbito internacional. Nós somos também cofundadores do Conselho Global de Energia Solar, temos uma atuação nacional, né, e também apoiamos estados e municípios no desenvolvimento de seus programas, políticas e incentivos para energia solar, servindo como a casa para os debates do setor. Temos aí com muito orgulho a FIEC, inclusive como um dos nossos associados, bastante ativo e participativo. Falando um pouquinho do hidrogênio verde, né, ao longo desses debates desse evento, vocês têm aprendido aí um pouco sobre as diferentes cores do hidrogênio, as diferentes tecnologias possíveis para se produzir o hidrogênio, né? Então, a classificação hidrogênio verde ela está relacionada com a cor, né? Com especificamente a forma como ele é produzido. E nesse sentido, importante dizer e até fazer um destaque, ainda falta padronização em todas as cores. O hidrogênio verde ele já é mais conhecido como o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis, de energias renováveis, como energia solar, eólica e outras, né, por meio da eletrólise da água a baixas temperaturas. Ele produz, além do hidrogênio, oxigênio como um subproduto, né, dessa rota de eletrólise, uma rota química. Mas é possível produzir o hidrogênio de outras cores. O hidrogênio cinza é aquele hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis, sem aí uma captura direta dos gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera. Então você tem um subproduto que a gente sabe tem impactos negativos, que é o CO2, gás de efeito estufa, que é emitido. Tem o hidrogênio azul, que ele vem de combustível fóssil, mas ele faz a captura desse gás de efeito estufa, né, como uma forma de tentar diminuir, reduzir as emissões de gases prejudiciais para as mudanças climáticas que impactam aí o nosso clima. E é possível também produzir o hidrogênio por meio da energia nuclear. Aí algumas pessoas escolhem como cor para esse hidrogênio o amarelo, o vermelho ou o roxo, né? É um hidrogênio que ele, de uma certa forma, não tem emissões, mas ele tem, por conta da energia nuclear, rejeitos nucleares, né, radioativos, que são produzidos ao longo da fabricação desse hidrogênio. E quando a gente olha especificamente o hidrogênio verde e os custos de produção do hidrogênio verde ao redor do mundo, e olha para os próximos anos, pensando no desenvolvimento dessa tecnologia, implementação de projetos e ganho também de redução de preço com o aumento da escala produtiva dos equipamentos de eletrólise, a gente percebe que o Brasil tem potencial para se tornar uma grande liderança na produção deste produto renovável e sustentável, né, por conta de ter fontes renováveis com baixíssimo custo. E isso agrega para que
o hidrogênio verde possa ser produzido de forma mais competitiva. Então, segundo a Bloomberg New Energy Finance, a Bloomberg NEF, um estudo publicado em 2021, eles fizeram a comparação justamente desses custos de produção país a país, olhando para o horizonte até 2030. E a gente percebe que o Brasil chega aí a um valor próximo à faixa de $1 por quilograma de produção, né? Então, um valor aí bastante interessante. Veja que nesse horizonte de 2030, nem todos os países vão ter um preço de produção do hidrogênio verde menor do que o hidrogênio azul ou o hidrogênio cinza, que a gente mostrou no slide anterior, né? Mas no caso brasileiro, e o nosso quase vizinho aqui da América do Sul, Chile, está aí perto do Brasil também com mercado de grande potencial, esses países já passam a ter o preço do hidrogênio verde menor, inclusive, do que o preço do hidrogênio produzido por fontes fósseis. Então, quando a gente fala em transição energética, quando a gente fala em produção de hidrogênio de forma sustentável, o Brasil e o Chile despontam como grandes potenciais mercados produtores para os próximos anos. E um dos principais fatores que leva o Brasil a ter uma vantagem competitiva significativa frente a outros países está relacionado com a abundância dos nossos recursos renováveis. No caso da energia solar, o nosso país tem em média um recurso que é o dobro da Europa, por exemplo, mas também é o caso do Japão, né? E outros países de clima temperado. E isso significa dizer, quando a gente volta aqui e faz uma comparação, né? Pensa que esses outros países eles vão ter um custo produtivo desse hidrogênio. Vejam o Japão aqui justamente na outra ponta da escala, em que vai ter muita dificuldade, talvez até esse horizonte de 2030, de encontrar mercados competitivos para o hidrogênio sustentável de origem verde, né? Vai talvez ter uma maior tendência a manter o uso de hidrogênio produzido por outras fontes que tem um preço menor. No Brasil é justamente o oposto que acontece, e veja que a Alemanha aqui também numa situação similar continua com o hidrogênio cinza, né, que é o mais produzido atualmente, tendo uma competitividade maior até do que o verde em 2030, mas no caso brasileiro essa situação, graças a esse recurso de alta qualidade, a gente consegue ter essa vantagem comparativa e competitiva frente a outros países, né? Cabe destacar também que o Brasil pode fazer uso de fontes de forma combinada, de forma casada, aproveitando a alta renovabilidade da sua matriz para ser um exportador, né, de soluções que tenham relação com o hidrogênio. Não necessariamente o hidrogênio diretamente, né? A gente pode pensar também em agregar valor a esse produto. Mas hoje a nossa matriz ela já é fundamentalmente 83% a 85% renovável, com uma participação cada vez mais crescente da fonte solar fotovoltaica, que já está na terceira posição no ranking de potência instalada, nominal da matriz elétrica brasileira, somando aí a geração distribuída e centralizada. Essa é a nova metodologia do próprio governo para fazer a análise dos dados, né, uma mudança que o Ministério fez recentemente na sua metodologia, então dando aqui o devido destaque à geração também distribuída de pequeno porte. Quando a gente olha a produção de hidrogênio, a gente precisa de energia em escala, né? A energia ela passa a ser um dos principais insumos produtivos para que a gente chegue a esse hidrogênio. E nesse sentido, a solar fotovoltaica e também a energia eólica, elas têm se destacado por um preço médio de venda de energia nos leilões e também no mercado livre, no Brasil, bastante competitivos, menores do que a média das demais fontes, fazendo, portanto, com que o Brasil tenha, na possibilidade do uso individual ou combinado dessas fontes, uma grande oportunidade para o desenvolvimento desse novo mercado. Se os analistas de mercado estiverem corretos, o futuro renovável da matriz elétrica brasileira continua, com um destaque muito forte para o crescimento das fontes solar e eólica, né? E também do armazenamento distribuído. Esse armazenamento ele pode vir de diversas tecnologias, ele pode vir de baterias, ele pode vir de hidrelétricas reversíveis, mas ele também pode vir de tecnologias químicas como o próprio hidrogênio, fazendo um papel aí de aproveitar o recurso renovável abundante na hora que ele está disponível,
armazenar essa energia quimicamente na molécula e depois utilizar essa energia por meio de células a combustível. O Brasil já saiu, né, já deu a largada na estruturação de um programa olhando para o hidrogênio, né? Isso veio por uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia e junto ao Conselho Nacional de Política Energética, a estruturação das diretrizes do chamado Programa Nacional do Hidrogênio. Mas percebam que não é um programa do hidrogênio verde. O Brasil tem olhado para o hidrogênio pelas suas múltiplas cores e pelas suas múltiplas tecnologias de produção deste hidrogênio. Essa é a vertente, é a forma como o governo brasileiro hoje enxerga estrategicamente que deve se posicionar, né? Importante dizer que também recentemente, no ano de 2022, foi protocolado um projeto de lei, o projeto 725, que estabelece aí uma recomendação de marco legal para o hidrogênio no país. Então, constrói as bases para que a gente possa aproveitar o hidrogênio como uma fonte de energia no Brasil, né? Com parâmetros também para incentivar o uso do que foi chamado aqui de hidrogênio sustentável. O que é esse hidrogênio sustentável, né? Só o verde seguramente é sustentável, só o verde, né? Esse é um debate para a gente fazer junto com o legislativo, junto com os tomadores de decisão, trazendo para eles as boas práticas internacionais, pensando também em posicionar o Brasil e diferenciar o Brasil de outros mercados. E quando a gente olha um pouco mais adiante, o que nós podemos desenvolver de aplicações e usos para o mercado, a gente percebe que o hidrogênio ele pode se tornar um grande vetor para ajudar a descarbonizar setores que têm emissão elevada, não apenas a energia elétrica, mas setores que utilizam o hidrogênio hoje com a produção não verde, né, com a produção cinza, por exemplo, né, substituindo esse hidrogênio por hidrogênios verdes, hidrogênio de produção verde. Ele tem múltiplas aplicações, então o hidrogênio verde e o hidrogênio em geral, ele pode ser utilizado como base em processos industriais, em processos produtivos, no apoio também a veículos mais pesados, a aviação, por exemplo, eventualmente junto a veículos leves também. Ele pode ser aproveitado como molécula combinada, ou melhor, processada, sendo transformado em amônia de origem verde ou não, né, em metanol para outros usos produtivos, industriais, também como solventes e outros. Portanto, é possível pensar no uso dessa tecnologia sim para exportação, mas também para atendimento do mercado interno brasileiro. Talvez o mercado interno brasileiro com um custo menor, porque evita-se a logística, desde que nós tenhamos condições de distribuir esse hidrogênio ou de gerá-lo próximo dos pontos de consumo, junto do consumo, né, evitando a necessidade de uma logística mais complexa. E nesse setor, nesse sentido, diferentes setores produtivos têm diferentes taxas de facilidade, né, níveis de barreira para a incorporação do hidrogênio verde. A gente percebe que alguns setores são frutas mais maduras, mais próximas, porque já fazem uso de hidrogênio e podem fazer uma rápida migração desse hidrogênio, que ainda não é tão sustentável, para um hidrogênio mais sustentável. Exemplos são a produção de amônia, né, o refino de combustíveis e também a produção de metanol para usos na indústria química, em solventes e outros. Produção eletrointensiva, como alumínio, siderurgia, metalurgia, aço, ligas metálicas, tem um elevado potencial para a incorporação dessa tecnologia, ajudando a reduzir custos e a aumentar a sustentabilidade desses setores produtivos. Existem algumas outras aplicações de potencial já mais intermediário, né? Por exemplo, geração de energia elétrica de forma sazonal ou flexível, uso em embarcações marítimas e aeronaves. Algumas de potencial ainda um pouco menor incluem caminhões, ônibus, quer dizer, o transporte pesado rodoviário, né? O uso para aquecimento e na indústria de cimento,
e talvez aquele que tem maior complexidade, porque você precisaria também disponibilizar, transportar esse combustível em quantidades menores e junto a consumidores mais pulverizados, seriam os carros a passeio, por exemplo, que talvez tenham um custo que inviabilize o uso da tecnologia atualmente. Bom, fora isso, eu queria destacar aqui para vocês, como uma contribuição antes da gente abrir para a nossa parte de perguntas e respostas, que no final do ano passado, nós tivemos a publicação da resolução normativa da ANEEL número 954 de 2021, que estabeleceu as condições para o desenvolvimento de usinas ou centrais geradoras híbridas, as chamadas UGHs. Não confundir com as usinas hidrelétricas. As UGHs, elas são usinas híbridas que combinam duas ou mais fontes de geração, podem ser fontes renováveis, como solar e eólica, que inclusive tem uma grande sinergia de serem combinadas, ou solar e hidrelétrica, também com grande potencial de colaboração, ou biomassa com solar, mas podem também ser fontes fósseis com fontes renováveis, né? Então, um gerador a diesel com solar fotovoltaica, uma usina termoelétrica gás natural com solar fotovoltaica ou biomassa, né? Então é possível, ou uma usina a carvão com biomassa, fazendo uma transição de combustível do uso daquela usina. Então é possível agora, do ponto de vista regulatório, combinar projetos que tenham tecnologias diferentes e com isso fazer uma contratação de infraestrutura com menores custos, né, e com maior competitividade para viabilizar esses projetos. A solar ela tem muito a ganhar porque ela é uma fonte muito versátil que combina com outras tecnologias, com o nosso potencial solar muito bem distribuído no Brasil, né? Existem ganhos em termos de redução de custos de operação e manutenção dessas usinas, a segurança das usinas, né? Também economia na contratação de infraestrutura de transmissão e também a área arrendada de terreno que pode ser aproveitada para duas ou mais tecnologias. E a gente vê agora um conjunto maior de projetos também avançando com pesquisa, desenvolvimento e algumas usinas já em fase ainda inicial de desenvolvimento com relação a projetos híbridos. Nesse sentido, a gente acredita que também a combinação de projetos híbridos pode gerar uma energia elétrica mais estável ao longo das diferentes horas do dia, para que a gente melhor aproveite os eletrolisadores. Senhor Rodrigo? Né? Se a gente finalizando, se Desculpa. A gente conseguir aproveitar... Eu não quero nem te interromper, eu só quero mesmo te acrescentar. Na verdade, para melhor administração do tempo, você tem aí mais, caso queira, mais 6 minutos. Ah, tá ótimo. Tá. Não, esse é praticamente o meu último slide, então nós estamos bem de tempo. Só para você não correr, tá bom? Só quis avisar. Eu agradeço. Ok, obrigada. Então, nós temos aqui uma oportunidade de, combinando essas diferentes fontes e tecnologias, ter uma geração de energia elétrica mais estável ao longo das horas do dia, ao longo dos dias do mês e ao longo dos meses do ano e entre os anos, de tal modo que a gente possa fazer com que um dos principais custos de produção do hidrogênio verde, que é o custo de investimento no CAPEX do eletrolisador, quer dizer, a aquisição desse sistema e da infraestrutura para fazer a eletrólise da água, né, em hidrogênio e oxigênio, para que ele opere mais perto possível da sua capacidade máxima de geração nas diferentes horas do dia e ao longo do ano, né, e entre os anos. Isso é fundamental para a gente otimizar esse investimento e, com isso, ter um custo de produção de hidrogênio menor, né, por quilo de produção de hidrogênio, por metro cúbico de produção desse hidrogênio, né, então em volume ou em peso. E isso pode fazer a diferença na viabilidade do projeto. Como uma usina solar fotovoltaica, mesmo com rastreadores solares, ela tem um fator de capacidade da ordem de 30%, pensando numa usina bem otimizada com rastreadores solares, né? Então, a combinação da solar fotovoltaica com outras tecnologias vai permitir que essa energia
competitiva, barata, que a solar fotovoltaica está produzindo nas horas em que o sol está disponível, seja complementada com energia elétrica de baixo custo produzida por outras fontes em horas do dia em que a solar fotovoltaica não está operando. Então, a gente acredita que, muito provavelmente, a combinação ótima do aproveitamento de usinas produtoras de hidrogênio verde passam pela combinação de fontes, né, de tal modo que a solar seja otimizada para gerar e entregar o máximo da sua energia para a eletrolização ao longo do seu período de operação, mas naqueles horários do dia ou períodos do ano em que você tenha menor recurso disponível, você aproveita outras fontes para que o eletrolisador continue operando na sua capacidade máxima pelo maior número de horas possível, otimizando o investimento que foi feito nesse componente de custo importante hoje, né, na produção do hidrogênio verde. Da minha parte, queria trazer para vocês um pouco essas provocações, esses pontos de reflexão. Quero aproveitar para agradecer os nossos praticamente 800 associados da B-Solar, que nos ajudam no dia a dia a fazer o nosso trabalho, que nos permitem estar aqui com vocês hoje compartilhando da nossa experiência e do nosso conhecimento. Dizer que todos nós estamos em fase de estudo e aprendizado sobre hidrogênio verde, né? Essa é uma tecnologia promissora em fase inicial de desenvolvimento no mundo e também aqui no Brasil, que nós fazemos muito bem, portanto, parabenizo a FIEC por essa iniciativa e faço aqui o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de compartilhar e aprender com vocês nesse evento que está sendo um sucesso e uma ótima ação, né? E esperamos que os estados, que também o governo federal, olhem com atenção para o hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde, porque ele tem um potencial aí para os próximos anos imenso para ser explorado no mundo. Há mercados e segmentos com apetite de compra, de aquisição, de consumo desse hidrogênio. A gente vê aí como tem sido para a Europa um desafio depender de poucos fornecedores para alguns dos seus insumos energéticos mais importantes, como o gás natural, né? E o hidrogênio, ele aparece como parte importante da solução, né? E o Brasil pode ser um grande produtor tanto do hidrogênio diretamente, quanto de produtos químicos de valor agregado desenvolvidos a partir do hidrogênio, produtos metalúrgicos de valor agregado, ligas metálicas, alumínio, aço, que podem ter um selo de sustentabilidade atrelados a ele, com isso agregando mais valor para a nossa economia. Obrigado a todos pela atenção e eu fico aí à disposição para o nosso debate. Muito obrigada, senhor Rodrigo. Nós estamos aqui com uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Primeiramente, ele diz: boa tarde, senhor Rodrigo, parabéns pela apresentação. Aqui fala Marcos Farias, da Super Solar Energy, integradores de sistema de energia solar. A pergunta é a seguinte: alguns fabricantes de eletrolisadores estão trabalhando em aplicações de pequeno porte, inclusive residenciais. A Absolar observa alguma viabilidade para o hidrogênio na geração distribuída no mesmo prazo estimado para aplicação industriais, para as aplicações industriais, ou seja, 2030? Ótimo, obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa nas aplicações do hidrogênio para o mercado interno brasileiro, né, para o mercado consumidor interno brasileiro, eu mostrei para vocês ali um gráfico que falava um pouco das escalas, e quanto mais escala você tem no consumo desse hidrogênio no mesmo local, né, maior vai ser a competitividade e, portanto, mais rápido você passa a poder utilizar esse hidrogênio de forma economicamente viável numa determinada aplicação. Pensando nisso, quanto menor o perfil daquele cliente, daquele consumidor, mais difícil é encontrar a viabilidade econômico-financeira para aquele determinado cliente. Então, eu acho que é um desafio, né? Você ter equipamentos de escala menor que possam ser competitivos, primeiro, porque o custo de produção de um eletrolisador de menor escala, hoje,
ele é maior do que se você produzir esse eletrolisador em maior escala. A escala do equipamento, ela traz um ganho de produção também, né, e uma redução do preço médio e do custo médio do hidrogênio que vai ser, hidrogênio verde que vai ser produzido. Então tem esse lado. O primeiro lado é você diminuir, você miniaturizar, entre aspas, esse eletrolisador. Isso leva a um aumento de custo natural já do equipamento. Segundo, é que você está também diminuindo, não só pelo lado da oferta do hidrogênio, ele vai sair mais caro, mas quando você diminui o consumo, ele também tem esse mesmo efeito, né, de você aumentar um pouco o preço por conta do consumo menor. Por outro lado, fazendo aqui o contraponto, né, porque de fato é muito difícil a gente prever o futuro, os consumidores menores hoje são aqueles que também têm o custo mais elevado para ter acesso a hidrogênio para outras aplicações. Então, se é um pequeno negócio que precise ou que faça uso do hidrogênio hoje, um hidrogênio cinza, e ele já precisa desse hidrogênio, né? Hoje provavelmente esse pequeno consumidor está pagando muito mais caro, uma pequena indústria, um pequeno comércio, muito mais caro do que uma grande indústria ou um grande consumidor, né? Então é difícil a gente dizer se vai ser economicamente viável ou não. Eu acho que uma vez que o Brasil tem condições favoráveis acima da média, a gente provavelmente vai ter respostas para essa pergunta mais rápido do que outros países, mas eu começaria imaginando que essa viabilidade vai começar por eletrolisadores maiores, né, escalas maiores de produção e por consumidores maiores também. Ótimo, então. Muito obrigada. Temos mais 3 minutos, então vamos aqui para a nossa segunda e última pergunta. Considerando a potencialidade do Brasil na redução do custo do hidrogênio verde, quando comparado com os outros países, a AB Solar projeta alguma evolução numérica de usinas solares fotovoltaicas no Brasil? Se sim, poderia, por favor, exemplificar esse panorama? Você pode, desculpa, eu não consegui acompanhar a pergunta. Vou repetir, sem problema. Vamos lá. Considerando a potencialidade do Brasil na redução do custo do hidrogênio verde quando comparado com outros países, a AB Solar projeta alguma evolução numérica de usina solar fotovoltaica no Brasil? Se sim, poderia, por favor, exemplificar esse panorama? Ok, eu entendi. A pergunta está relacionada com demanda, né, e com consumo, quer dizer, geração de energia elétrica para suprir essa demanda. Eu diria o seguinte, num primeiro momento, é provável que essa demanda venha por programas e iniciativas governamentais. Sejam essas iniciativas internacionais, como já começa a acontecer, países como a Alemanha e outros, que estão se propondo em fazer uma transição de combustíveis e reduzir o consumo de combustíveis de fonte fóssil, e vão precisar para isso utilizar novos combustíveis de fonte sustentável, como o hidrogênio verde. Isso vai gerar mercado consumidor nesse país, nesses e outros países, que podem ter interesse em consumir hidrogênio verde produzido, por exemplo, no Brasil, com mais competitividade, né? O nosso desafio é, dependendo da localização do mercado consumidor, qual é o nosso custo logístico, né? E a diferença de produção de preço do hidrogênio verde no Brasil para um mercado como o Japão ou como a Alemanha, contabilizados também os custos de transporte desse hidrogênio até o consumidor final, eles fazem do nosso hidrogênio competitivo frente à produção do hidrogênio com a tecnologia solar no mercado consumidor localmente? Essa é uma das perguntas estratégicas que a gente tem que fazer. Segundo, o consumo no mercado brasileiro. Hoje, a gente percebe que ainda não existe uma ação estrutural por parte do governo federal, por parte dos estados ou mesmo do poder legislativo para a criação de um mercado consumidor de hidrogênio verde. Isso para nós vai ser um pilar estratégico, porque se você tiver demanda, aí sim faz sentido a gente pensar quanta potência em usinas solares, em usinas eólicas, em projetos híbridos nós precisaremos para suprir essa demanda local ou internacional, né? E nesse sentido eu destaco e reforço mais uma vez a oportunidade do projeto de lei que trata hoje de um marco legal para o hidrogênio,
Uma das intenções desse projeto de lei é poder criar, assim como já existe hoje para o biocombustível, né, para o biodiesel, por exemplo, e para o etanol, um percentual mínimo de combustível renovável que é inserido junto ao combustível fóssil, no caso o diesel ou a gasolina, né, como forma de também incentivar esse mercado e gerar demanda para o desenvolvimento de uma cadeia local. Essa estratégia, que foi aplicada com muito sucesso nos biocombustíveis, pode ser aplicada também com sucesso no caso do hidrogênio, via lei, por exemplo, estabelecendo um cronograma e um prazo gradualmente crescente de incorporação de hidrogênio verde no hidrogênio que é utilizado pelo Brasil hoje, né? E também, eventualmente, junto a outros combustíveis, né, como o próprio gás natural, na forma de uma mistura que torne esse combustível fóssil mais sustentável. Então, essas seriam formas da gente acelerar esse mercado e, com isso, também incentivar mais usinas solares e eólicas voltadas para esse setor. Do ponto de vista técnico, só para dar uma ordem de grandeza, né? O Brasil ele tem um potencial, aproveitando as melhores áreas para usinas solares de grande porte, de mais de 28.500 gigawatts em solar fotovoltaica. Estamos falando em 28,5 terawatts de potencial técnico, né, das usinas solares de grande porte. Então, em algum momento a gente viu aí o presidente da República citando um potencial offshore de 50 Itaipus. Comparem o potencial solar fotovoltaico onshore de 28.500 gigawatts para usinas solares de grande porte. A gente vai ver quantas Itaipus de solar a gente tem de oportunidade para desenvolver no nosso país. Ok, agradecemos muito. Uma salva de palmas para a contribuição do senhor Rodrigo, por favor. Muito obrigada, senhor Rodrigo. Até a próxima.